Prontinho, pode começar. Boa noite. Vamos para o nosso terceiro encontro de enfermagem do trabalho. Meu nome é Griciane e hoje a gente finaliza a nossa apostila. Hoje a apresentação ficou mais curta, porque, como eu disse, é para finalizar a apostila, então o conteúdo é um pouco menorzinho. E no final eu vou estar pedindo para a nossa tutora estar passando alguns videozinhos, assim como eu fiz nos outros encontros. Esse é o encontro 03. Nesse encontro, nós vamos falar principalmente sobre. Ixi, sai, peraí. Tá apresentando? Sim, tela cheia. Voltou ao normal. Ótimo. Nesse encontro, a gente vai falar principalmente sobre doenças infecto-contagiosas. Essas doenças são doenças causadas por agentes. Licença, Gliciane. Oi, Apareceu uma janelinha em cima do seu slide. Essa mesmo que você está mexendo. fechou? Duas. Não, ainda não. Falta duas. Agora sim. Agora sim. Acho que Pode agora tá. continuar. Desculpa. Imagina. As doenças infecto-contagiosas são doenças causadas por agentes biológicos, como vírus, bactérias ou parasitas. Elas podem ser transmitidas por contato direto ou indireto com pessoas infectadas. Contato direto seria um aperto de mão, um abraço, esse contato pessoa a pessoa. O contato indireto é quando nós tocamos em locais que essa pessoa infectada tocou antes, como a pessoa tocou numa mesa e ela acabou espirrando, ou teve algum contato mais assim com a mesa. Aí nós vamos, encostamos nessa mesa, depois a gente coça o olho, leva a mão na boca. São costumes que a gente tem, às vezes, até no automático. E esse é o contato indireto que faz a gente acabar contaminado. Uma das doenças mais infecto-contagiosas mais famosas que nós conhecemos é a AIDS, que ela é causada pelo vírus da HIV, ela ataca o sistema imunológico, ela é transmitida via sexualmente, ela é uma IST, compartilhamento de agulhas e da mãe para o filho. Na amamentação, no parto, na via de parto normal e na amamentação, pode estar sendo passado esse vírus da mãe, quando a mãe já é infectada, para o bebê. Existem tratamentos que se faz durante a gestação hoje em dia que você consegue ter quase 90% de chance do bebê não nascer infectado. Então, assim, é um controle que nós temos, só que essa mãe ela não pode amamentar, porque no leite passa o vírus do HIV para o bebê. Aqui tem algumas curiosidadezinhas. A AIDS no Brasil, estima-se que 720 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. 150 mil pessoas não sabem que tem o vírus do HIV. A prevalência da infecção de 0,4% na população sexualmente ativa, que é dos 15 aos 49 anos, é considerável estável desde 2004. A taxa de detecção de AIDS no país está estabilizada em 20 casos a cada 100 mil habitantes, o que representa cerca de 39 mil casos novos da doença por ano. Quando a gente fala assim de 20 casos a cada 100 mil habitantes, a gente pensa, nossa, é muito pouco. Mas quando a gente fala que já é 39 mil casos novos por ano, aí a gente vê o quanto essa doença ela se espalha, o quanto é sério o assunto. Desde 96, o Brasil distribui gratuitamente o coquetel anti-AIDS para que todos que necessitam do tratamento. Esse tratamento ele é gratuito, ele é feito pelo SUS.
Entre 2005 e 2013, o país mais que dobrou, 2,14 vezes, o total de brasileiros em tratamento, passando de 165 mil para 350 mil em 2013. E atualmente o SUS oferece 22 medicamentos com 39 formulações diferentes. Outra doença infecto-contagiosa é a cólera. A cólera é uma doença que ela causa diarreia aguda e ela é causada pela bactéria Vibrio cholerae. Toxicogênico do sorogrupo 01 ao 0,139. A transmissão da cólera é feita através de bactéria. A bactéria penetra no sistema digestivo humano através da ingestão de água e alimentos contaminados. O víbrio ele aparece de forma natural em áreas aquáticas ou úmidas ou em locais de água parada. A bactéria penetra no organismo, a incubação de 2 horas a 5 dias. A toxina impede o intestino de absorver água e 20% dos casos evolui para diarreia e desidratação. Se não tratar, pode resultar em morte em poucas horas. O tratamento pode ser feito com sais de reidratação oral ou soro intravenoso. As fezes podem ficar contaminadas por até 14 dias. Isso mostra o motivo, a importância de se ter contato com água tratada. A cólera, ela é mais comum em locais onde não se tem esse tratamento de água. Aqui na cidade nós temos a Copasa, eles fazem tratamentos com vários produtos químicos que é exatamente para isso, para tratar a água, para chegar uma água limpa na casa das pessoas e evitar esse tipo de doença. Até por conta da recirculação do esgoto, as fezes continuam contaminadas. Então, assim, isso pode estar contaminando a água, que vai voltar para, se não passar por um tratamento, pode estar contaminando outras pessoas. Caso suspeito. Em áreas sem surto, declarados de cólera. Indivíduo proveniente de áreas com ocorrência de casos confirmados de cólera, que apresente DDA até o 10º dia de sua chegada. Indivíduo com mais de 5 anos de idade que apresenta diarreia súbita, líquida e abundante, a presença de desidratação grave, acidose e colapso circulatório reforça a suspeita. O indivíduo contactante de caso suspeito ou confirmado de cólera que apresente DDA em até 10 dias após o contato, independente da faixa etária. Esses são os casos que têm que ser investigados. Os sintomas da cólera: diarreia aquosa e volumosa, náuseas e vômitos, desidratação severa, cãibras até por conta da desidratação, diminuição da pressão, aumento da frequência cardíaca e vômitos persistentes. A prevenção é beber água limpa e filtrada, lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro, cozinhar bem os alimentos, carnes mal passadas, frutas sem a devida higienização, verduras, isso tudo pode estar transmitindo esse vírus. É uma doença que tem notificação imediata. Você chega com sintomas em uma unidade de saúde, vai ser notificado como suspeita, e se confirmada, notificado novamente, eles confirmam essa notificação, e é notificado imediatamente pelos e-mails do governo, nos e-mails do sistema de saúde. Os pacientes com sintomas devem procurar o serviço de médico mais próximo. Assim, como os sintomas são muito fortes, a pessoa ela não vai passar mal em casa. Ela vai começar os sintomas e como é muito severo e muito rápido, ela tem que ser hospitalizada o mais rápido possível para fazer essa hidratação, porque senão vão ficar cada vez piores e pode levar a óbito.
Essa daqui já é mais conhecida nossa aqui da região, é a dengue. A dengue, ela tem o mosquito como vetor da doença. O que isso significa? Que o mosquito, ele não tem dengue, ele é um vetor. Então, ele tem o organismo para carregar esse vírus, para carregar o vírus da dengue. Então, ele vai picar uma pessoa que está com dengue e levar essa dengue para outra pessoa que está saudável. Esse é a questão do mosquito. Não são todos os mosquitos que transmitem, tem um mosquito específico, no caso é o Aedes aegypti. Ele tem um tempo de vida bem longo para um mosquito, de 45 a 60 dias. É a fêmea que pica. O tamanho dele é muito pequeno, geralmente ele é marrom ou preto, mas ele tem umas listrinhas brancas. Ele tem hábitos diurnos. Muitos estudos falam que assim, ele pelas 6 horas da tarde não pica mais. O mosquito da dengue ele não pica durante a noite. Ele faz essa contaminação durante o dia. Ele gosta de locais mais quentes, locais úmidos, e o mosquito ele bota seus ovos na água parada. Então é a água parada que faz com que esses mosquitos se multipliquem. A duração dos ovos, se tiver seco, os ovos duram 2 anos, mas se imerso na água, eles se desenvolvem rapidamente. Ou seja, o mosquito ele não vai botar ovo só na água. Ele pode botar os ovos num lugar seco. Só que a chance daquele mosquito evoluir, aquele ovo evoluir para um mosquito, é muito pequena. Por conta de que em locais secos, a gente geralmente tem uma limpeza maior. Agora, em locais úmidos, ele consegue sair do ovo muito mais rápido. Então, ele não vai chegar a 2 anos, ele vai chegar a 30 dias no máximo, às vezes menos que isso, por conta do ambiente. E o local úmido com água parada, geralmente é um local propício a isso. A estação preferida é o verão, durante ou logo após as chuvas, porque por conta das chuvas, o acúmulo de água em locais que às vezes nós não vemos, pneus parados, garrafas vazias, terrenos baldios, vasinho de planta. Às vezes a gente tem um cuidado menor e às vezes até uma folha que tem um formato mais arredondado pode estar com a aguinha parada ali e o mosquito aproveita daquele local. O mesmo mosquito transmite dengue e febre amarela. Assim como a dengue, a febre amarela também é transmitida por um vetor. O combate à dengue, todos nós sabemos que é através de não deixar a água parada, manter os locais limpos, não acumular água em vasinhos de planta, estar sempre de olho nos lixos, latas, copos, os lixos estar serem sempre fechados, caixa d'água fechadas. Basicamente, é não acumular água parada. O que acontece? Após picar uma pessoa que já tenha o contato com a dengue, o mosquito mantém o vírus no seu organismo e repassa para uma segunda pessoa. Como eu disse, ele é um vetor. E quando o mosquito pica outra pessoa, o vírus da doença, ela desenvolve entre mais ou menos 2 a 7 dias. Pode desenvolver para uma dengue clássica ou pode desenvolver para uma dengue hemorrágica. A dengue clássica, ela tem como sintomas dor no corpo, náusea, aquelas manchinhas vermelhas que se chamam de petequias, prurido, uma coceira muito grande, uma dor de cabeça muito forte, a dor atrás dos olhos. E o tempo de duração
é de 1 semana a 15 dias. Com 1 semana de mal-estar, já começa a sentir um certo alívio aí e termina esses 15 dias se recuperando. Já a dengue hemorrágica, ela pode levar à morte até em 24 horas, ela é muito mais séria. Ela faz ela abaixa as plaquetas e a pessoa, ela não coagula. Então, assim, ela costuma ter manchas mais vermelhas no corpo em menos tempo, né? Porque as manchas são causadas exatamente pela baixa da plaqueta. A pessoa sempre vai estar com. Como que a gente observa se essa pessoa está com uma dengue hemorrágica? Nos exames, vai dar a plaqueta. Hoje em dia, antigamente não tinha, hoje em dia tem os testes rápidos para dengue, que você pinga o sangue lá, igual naquele testezinho de Covid, igual no testezinho de Covid, e ele vai subir uma listrinha, se tiver tudo ok, e 2 listrinhas se tiver positivo para dengue. Caso de sangramento na gengiva é um sinal de dengue hemorrágica, fezes na urina, fezes nas fezes, às vezes vômitos muito fortes que contenham sangue. Essa hemorragia, ela meio esparrama. Então, assim, o sangue na urina, o sangue nas fezes, o sangue na gengiva, às vezes a pessoa pode ter sangramentos no nariz. Então, é muito sério, é muito sério. As precauções, como eu disse, as regras de combate à dengue, e também é sempre bom estar fazendo o uso de repelentes de mosquito, principalmente em locais mais quentes, onde o mosquito tende a gostar mais de estar ali. O tratamento, ele basicamente ele não tem muito o que se fazer. As pessoas, você faz um tratamento de hidratação, ela tende a desidratar o corpo. As pessoas perdem a fome durante a dengue, então elas ficam muito fracas. E o tratamento consiste basicamente em tentar regular os sintomas, tentar diminuir esses sintomas até os sintomas passarem. Geralmente é feito tratamento com paracetamol ou dipirona, e existem vários estágios de dengue, mesmo entre a clássica e hemorrágica. E é uma doença que você pode pegar 3, 4 vezes, pode acontecer uma reincidência. E o que os infectologistas dizem? Os infectologistas dizem que existem 4 tipos de dengue. E uma é muito simples, você pode ali ter um desconforto, mas tudo ok. Na segunda, você já vai sentir que está com dengue, porém você não vai sentir esses sintomas tão fortes. A terceira, você tem um sintoma muito forte, um desconforto muito grande, você vai passar muito mal. E a quarta é a hemorrágica, que é a versão mais perigosa e forte da doença. Em caso de suspeita de dengue, é sempre bom procurar um serviço de saúde, por questão de estar avaliando essa questão das plaquetas, para não estar evoluindo para uma dengue hemorrágica. A infecção hospitalar. Qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta, quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, é considerada uma infecção hospitalar, principalmente após cirurgias. O melhor jeito de evitar a infecção hospitalar é lavando as mãos antes e depois de qualquer procedimento, para não ter infecção cruzada. Às vezes, um paciente
um paciente que ele está mais vulnerável, você acaba levando aquilo para ele. Aquela infecção pode não pegar em você, mas pode estar pegando no seu paciente e ele pode até não resistir. As principais infecções. Esse quadrinho aqui com essas palavras estranhas aqui veio sem querer, depois eu vou tirar. Basicamente, a infecção da corrente sanguínea associada a catéter venoso central, a pneumonia, que é associada à ventilação mecânica, a infecção do trato urinário, que é associada ao catéter vesical, e infecção de sítio cirúrgico, que é o local da cirurgia. Aqui nós temos exemplos de bactérias multiresistentes. O Staphylococcus aureus, que é resistente à meticilina, sendo denominada MRSA. A Klebsiella pneumoniae, que também é conhecido como Klebsiella ou KPC, que são bactérias que conseguem produzir uma enzima capaz de inibir a atividade de alguns antibióticos. Ela é resistente a alguns tipos de antibióticos e é extremamente contagiosa. A pessoa com KPC no hospital, até os materiais para exame dela são feitos, totalmente isolado. É muito comum dentro do hospital e é isolamento total. Não pode ter contato com outros pacientes. A Acinetobacter baumannii, que pode ser encontrada na água, solo e ambiente hospitalar, sendo algumas cepas resistentes ao aminoglicosídeos, fluoroquinolomas e beta-lactâmicos. As pseudonômonas aeruginosa, que é considerado um micro-organismo oportunista, causando infecção principalmente nas UTIs em pacientes com sistema imunológico comprometido. O Enterococcus faecinum, que é resistente à vancomicina, que normalmente causa infecção no trato urinário e intestinal em pessoas que estão internadas. Proteus SP, que está relacionada principalmente com infecções urinárias nas UTIs e que vem adquirindo resistência a diversos antibióticos. Neisseria gonorrhoeae, que é a bactéria responsável pela gonorreia, e algumas cepas já foram identificadas como multiresistentes, apresentando maior resistência à azitromicina, e por isso a doença causada por essas cepas é conhecida como supergonorreia. Ela é uma evolução da gonorreia e ela é resistente ao antibiótico, então é muito mais difícil fazer esse tratamento. Aqui nós temos o passo a passo da higienização das mãos. Parece que eu estou sendo repetitiva, toda a aula a gente fala um pouquinho da higienização das mãos, mas é porque ela está presente tanto na rotina que acaba que é sempre bom estar reforçando. Geralmente, a higienização das mãos, ela aqui está só com o álcool 70, mas em casos hospitalares e ambientes de saúde, nós fazemos a lavagem das mãos primeiro. E o passo a passo é mais ou menos o mesmo. Você enxágua a mão com água, lava primeiro as palmas da mão, depois você lava o dorso da mão, a parte de cima e entre os dedos, faz esse movimento para lavar a ponta dos dedos e as unhas, lava o dedão, a gente tem esse costume de esquecer o dedão, depois nós fazemos essa fricção das unhas na palma da mão e encerramos com o pulso. Depois que você fez todo esse processo, você enxaga as mãos e seca com a toalha de papel. Após as mãos estarem secas, você faz o mesmo processo com o álcool 70. O álcool 70 ele tende a evaporar, então não é preciso secar as mãos após o uso do álcool.
E é isso. Agora eu vou mandar os links dos vídeos. Deixei até separado hoje. Para a tutora, para ela passar para a gente. Certinho. Mandei 3 videozinhos aqui no bate-papo mesmo, tá? Tá bom, já vou colocar aqui para passar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Sâmia, faço parte do PET Biologia da UFVJM e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre as doenças infecciosas e parasitárias. Bom, galera, uma infecção acontece quando um agente infeccioso entra no nosso corpo e começa a se multiplicar lá dentro. Mas calma, normalmente quando isso acontece, o nosso corpo entende que tem alguma coisa de errado acontecendo e vai começar a apresentar algumas formas e alguns mecanismos para evitar o progresso daquela infecção. Porém, infelizmente, nem tudo são flores, né? E nem sempre essa defesa acontece. E é assim que surge o que chamamos de doença infecciosa, que realmente gera danos à nossa saúde. Essas doenças infecciosas são consequências das lesões que foram causadas pelo agente infeccioso que entrou no nosso organismo e se multiplicou. E assim, galera, o nosso corpo vai começar a manifestar alguns sinais e sintomas que são decorrentes daquela doença infecciosa, certo? Então, pessoal, os agentes infecciosos são aqueles responsáveis por uma infecção, como é o caso dos fungos, as bactérias, os protozoários, os vírus e os eumintos, que conhecemos como vermes, né? Ah, vale a pena lembrar que muitos agentes infecciosos, como é o caso das bactérias, entram em contato com o nosso organismo diariamente, mas nem sempre vão progredir para alguma doença. Isso é graças ao nosso sistema imunológico. Bom, essas doenças podem se manifestar de duas formas, e uma delas é de forma assintomática, que é quando o paciente é portador da infecção, porém ele não vai exibir nenhum sintoma. E é o que estamos acostumados a ouvir como sendo uma doença silenciosa. Outra forma dessas doenças se manifestarem é de forma sintomática, que é quando o paciente exibe algumas manifestações clínicas e sintomas devido ao conflito de parasito e hospedeiro. E galera, estamos no meio de uma pandemia e isso é justamente o que acontece com o novo Covid-19. Alguns pacientes vão testar positivo para o Covid, no entanto, não vão apresentar nenhum sintoma, mas mesmo assim, ele vai ser capaz de transmitir o vírus para outras pessoas, por isso é importante ter muito cuidado. Por outro lado, existem alguns pacientes que testam positivo e apresentam todos os sinais e sintomas da doença, certo? Pois bem, essas doenças infecciosas e parasitárias podem ser causadas por alguns seguintes mecanismos: invasão e destruição dos tecidos por ação mecânica ou pela inflamação provocada pelo agente infeccioso, ou ainda pela ação de substâncias e toxinas produzidas pelos agentes infecciosos. Isso pode causar danos locais ou à distância, podendo levar ainda a reações de hipersensibilidade com resposta imune do hospedeiro. Ou seja, o nosso corpo produz defesas que acabam atacando o nosso próprio corpo. Por isso, galera, qualquer pessoa que apresenta um mal-estar prolongado deve ser avaliado por um médico urgentemente. Bom, gente, essas doenças são um grande problema de saúde pública, justamente porque elas estão diretamente relacionadas à pobreza e a condições de vidas inadequadas. E estes males ocorrem especialmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o que é resultante das más condições de vida das camadas populacionais mais carentes existentes nesses países. E vale a pena lembrar
que um elevado índice dessas doenças em uma região é um forte indicativo da existência de um baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, condições sanitárias precárias, carência de higiene e principalmente um déficit educacional, já que essa população mais carente não tem acesso a uma educação de qualidade, o que vai gerar uma desinformação. Então, eles não sabem como evitar essas doenças, o que causa, como é feito o tratamento, enfim. Bom, os sintomas dessas doenças infecciosas e parasitárias são inúmeras, mas as principais são febre, tosse, fraqueza muscular, dor de cabeça, cansaço, mal-estar, dor de garganta, diarreia e náusea. Porém, gente, essas doenças são realmente muito sérias e podem levar a graves situações, como é o caso do aumento do baço e do fígado, convulsões, coma, e pode levar o paciente até a óbito, como é o caso do coronavírus, né? Por isso, é sempre muito importante procurar um especialista logo nos sintomas mais leves, tá bem? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mas não para por aqui, tá? Essa videoaula tem uma sequência, então bora lá e bons estudos! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar em infecção hospitalar e comunitária? Você sabia que existe uma portaria que é a portaria 2616/98, onde traz diretrizes e normas para controle de infecções hospitalares? Pois é. Em seu anexo 2, tá, os conceitos e critérios para diagnósticos das infecções, tá, elas são classificadas justamente em comunitárias ou hospitalares. Para vocês entenderem melhor na minha ilustração, a infecção hospitalar, que é aquele que a gente está lá no âmbito hospitalar, ela é adquirida após a admissão do paciente. Então, ela se manifesta durante a internação ou após a alta também, ou quando puder ser relacionada com a internação ou algum procedimento hospitalar. Em exemplo, o paciente já está num período internado, só que ele adquiriu uma infecção urinária, por exemplo, por KPC. Ele obteve isso em ambiente hospitalar por meios, né, de infecção de contato cruzado com objetos contaminados. Então, adquiriu esse tipo de infecção. É um exemplo para vocês entenderem. Já a infecção comunitária, tá? É um exemplo bastante comum que a gente adquire. Pneumonia adquirida, né, por comunidade, o paciente já está com a pneumonia que veio de fora do hospital e veio para o hospital com esse problema, tá? Então, é um exemplo também. É um processo infeccioso estando ou indivíduo na comunidade ou evidência clínica e laboratorial de infecção no ato da internação hospitalar, desde que não é relacionado ao procedimento, tá? Ou instalação de dispositivo médico invasivo. Então, como eu falei, o exemplo mais sutil que a gente tem, pacientes que vêm já com um quadro de pneumonia vindo de fora, ele não adquiriu âmbito hospitalar e foi fazer o tratamento, acabou ficando no hospital lá por um período, tá? Também outros tipos de infecções comunitárias, como por exemplo a jeca, tá? Aquela doença que a gente pega que acaba tendo virose, por exemplo, também são situações que acaba adquirindo fora do ambiente, acaba levando para o hospital, né, para ser tratado e acaba continuando em tratamento. Algumas observações, tá? Também são consideradas hospitalares aquelas infecções manifestadas antes de completar 72 horas de internação, ou seja, quando estão associadas a procedimentos invasivos ou diagnósticos e também pelos terapêuticos realizados previamente. O tempo ou período de incubação de uma doença infecciosa é o intervalo do tempo que transcorre entre exposição, tá, de um agente infeccioso e também a aparição do primeiro sinal ou sintoma da doença, tá, que se trate.
Se você quiser saber mais sobre o tipo de infecção comunitária e hospitalar, eu vou deixar aqui no card o link do meu blog, onde eu detalho direitinho, falando, né, explicando um pouco mais sobre as diferenças e alguns exemplos. Mas se você tiver dúvida relacionada, pode deixar nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo. Convido também a vocês se inscreverem e ativar o sininho, que semanalmente estamos aí publicando vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal. Vejam, mais um dia cheio. O hospital está lotado como sempre. Olhe só para ele. O doutor passou direto pelo álcool gel. How's the light today? I'm a lot of pain, Doc. Still no better. No. All right, let's take a look here. Ele está sem luvas. Não acredito. Isso não está acontecendo. Se pudessem ver o que eu estou vendo. Muitas bactérias e germes. Inacreditável. O doutor está sem luvas, e seu assistente também. Não. Ei! Passou de novo pelo álcool gel. What? Okay, yes. Essas são gram-negativas ou gram-positivas. Terrível. Esses germes estão se espalhando por todo lugar. Okay, I'll draw that blood right now. Não importa o tipo, são muitos. Tanto faz. Meu Deus. A enfermeira também não higienizou suas mãos. Que absurdo! O paciente acabou de ser operado. E ela colocou um IV no pescoço dele, que vai até quase o coração. Não. Nem pense nisso. Prontinho. Então é isso. Assim nós finalizamos mais uma aula, mais uma apostila, mais um encontro. Coisa boa. E estamos acabando. Só falta mais um. Então, boa noite. Boa noite e até o próximo encontro. Até. Tchau.